Questão 10, chegamos na metade da prova, né? Parece que aqui é uma questão de trigonometria. Olha só. Seja Q igual a cosseno de 5 graus vezes o cosseno de 20 graus vezes o cosseno de 40 graus vezes o cosseno de 85 graus. Seja esse tal Q a razão de uma progressão geométrica infinita com termo inicial igual a 1/4. Seria isso aqui, ó. Você tem um termo inicial, vamos chamar de A. O próximo termo é A vezes Q, né? Multiplicado pela razão da progressão geométrica. Ó, progressão geométrica. O próximo termo é A vezes Q ao quadrado, etc, né? Então, o que vai acontecer? A soma desses termos vai tender para um determinado valor. E tem uma formulinha para isso, né? Agora, isso só vale quando o Q é menor do que 1. Quer dizer, na verdade, o módulo de Q tem que ser menor que 1. O Q até pode ser negativo, tá? Pode ser menos 1/2, não importa. Mas tem que ser um número que tenha um módulo menor que 1, tá? Se realmente esse módulo de Q for menor do que 1, e aqui parece que é, porque isso aqui é um produto de cossenos, né? Cosseno é menor que 1, e além do mais, são ângulos do primeiro quadrante, são cossenos positivos. Então esses 4 cossenos aí são valor, são linhas trigonométricas que têm valor entre 0 e 1 exclusivo. Então esse produto aqui realmente vai dar menor do que 1. Então realmente, se você pegar a razão como sendo isso, que é um número menor que 1, essa soma de termos dessa progressão geométrica vai tender para um valor, né? E qual é a fórmula que dá essa soma dos termos? A fórmula é essa aqui, ó. A1 sobre 1 menos Q. Então, você já sabe quanto é que vale o A1, que vale 1/4. Você tem que descobrir quanto é o Q para aplicar nessa fórmula e responder qual que é a resposta certa aqui, tá? Só que isso aqui, pessoal, é uma questão meio chatinha. Por quê? Porque você tem que saber fazer essa conta com esses cossenos aqui e não é simples essa conta, tá? Eu vou fazer de um outro jeito e vou achar a resposta rapidinho desse outro jeito. Depois eu vou fazer do jeito direto. Eu vou fazer do jeito rápido e do jeito, digamos, mais correto. O jeito rápido é o seguinte. Você tem aqui 5 respostas possíveis. Eu vou testar as respostas, tá? Eu tenho aqui, a primeira resposta é 1 sobre 15. A segunda é 2 sobre 15. A terceira é 3 sobre 15. 4 sobre 15 e 7 sobre 15. Essas respostas aqui, elas valem A1 sobre 1 menos Q, sendo que o A1 vale 1/4. Então eu vou primeiro dividir todo mundo por 1/4. Eu vou fazer de trás para frente. Eu vou calcular para cada um desses 5 casos aqui, quem será o Q correspondente. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dividir todo mundo aqui por 1/4, tá? Então eu vou ficar com o resultado 1 sobre 1 menos Q. Dividir por 1/4 é a mesma coisa que multiplicar por 4, né? Então, a expressão de 1 sobre 1 menos Q, vamos botar aqui, 1 sobre 1 menos Q, daria, nesse caso aqui, eu vou multiplicar por 4. Então vai dar 4 sobre 15. Aqui vai dar 8 sobre 15. Aqui vai dar 12 sobre 15. Aqui vai dar 16 sobre 15. E aqui vai ser 28 sobre 15. Tá? Então eu multipliquei todo mundo por 4, que é a mesma coisa que dividir por 1/4. Assim eu encontrei os valores possíveis de 1 sobre 1 menos Q para cada uma dessas 5 respostas. Por que eu estou fazendo assim? Eu estou fazendo pela resposta, né? É malandragem, mas também colocar isso aqui é malandragem também. Eu vou mostrar por quê, tá? Ninguém é obrigado a saber essa fórmula aqui. Olha aqui. Portanto, esses valores aqui são iguais a 1 sobre 1 menos Q. Agora, eu vou inverter. Se você inverter esses valores, invertendo vai ser o quê? Vai ser 1 menos Q, né? Então, a gente vai inverter esses 5 valores aqui e vamos ficar com os valores possíveis para 1 menos Q. Então, vamos inverter. Esse aqui invertido vai dar 15 sobre 4. Aqui vai ser 15 sobre 8, aqui vai ser 15 sobre 12,
Aqui vai ser 15 sobre 16 e aqui vai ser 15 sobre 28, tá? Isso aqui são os valores possíveis para 1 menos Q. Agora eu quero chegar no Q. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que subtrair 1 e trocar o sinal, confere? Se você subtrair 1 dessa expressão, vai ficar menos Q. Aí você troca o sinal. Então eu vou pegar esses 5 aqui, eu vou subtrair 1 e vou trocar o sinal. Subtraindo 1 aqui, 15 sobre 4. Se você subtrair 1, você subtrai 4 desse numerador, né? Vai ser 11 sobre 4. E aí, trocando o sinal, vai ficar menos 11 sobre 4. Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou subtrair 1 e vou trocar o sinal. Subtrair 1 aqui é a mesma coisa que subtrair 8 desse numerador. Vai ficar 7 sobre 8. E aí eu troco o sinal, vai ficar menos 7 sobre 8. A mesma coisa aqui. 15 sobre 12. Eu vou subtrair 1, vai ficar 3 sobre 12. 3 sobre 12, 3 sobre 12, e aí eu inverto o sinal. Então vai ficar menos 3 sobre 12. E aqui, 15 sobre 16. Eu vou subtrair 1, ó, 15 sobre 16. Eu vou subtrair 1, vai ficar menos 1 sobre 16. Aí eu troco o sinal, vai ficar 1 sobre 16. E esse aqui, eu vou subtrair 1 e vou trocar o sinal. Subtraindo 1 aqui, vai ficar 15 sobre 28, menos 1 sobre 28. Isso aqui vai dar menos 13 sobre 28. Aí eu troco o sinal, vai ficar 13 sobre 28. 13 sobre 28. Então, eu fiz essa conta de trás para frente para chegar aos possíveis valores de Q. Mas olha só, o Q é um produto de cossenos do primeiro quadrante. Todo mundo aqui está entre 0 e 1. Está entre 0 e 1, está entre 0 e 1 e entre 0 e 1, né? Então, o produto desses 4 cossenos, que vai ser o Q, não pode dar um número negativo. Não pode dar um cara negativo, não pode dar um negativo, não pode dar um negativo. Só pode ser esse ou esse, tá? E agora, é esse aqui ou esse? Olha só, 13 sobre 28. Quanto que é 13 sobre 28? Em 13 sobre 28 é mais ou menos, é um pouquinho menos que um meio, né? Se fosse 14 sobre 28, seria um meio, né? 14 sobre 28, mas isso aqui é menor, é um pouco. Seria mais ou menos 0,45. 0,45. Então, olha só. Você multiplicou 4 cossenos e encontrou, nesse caso aqui, 1 sobre 16. Mas nesse caso aqui seria 0,45. Qual seria o correto, hein? Qual seria o correto? 0,45. Olha aqui, eu vou marcar esses ângulos todos aqui. Ângulos todos no primeiro quadrante. Seria 5 graus, seria mais ou menos por aqui. 5 graus. Aqui seria 20 graus, mais ou menos por aqui. Aqui seria 40 graus, é um pouco menos da metade aqui, 40 graus aqui. E aqui 85 graus é quase aqui em cima. 85 graus. Você teria esses 4 ângulos aqui. Os cossenos estariam aqui, ó. Esse valor aqui é o cosseno de 85. Esse valor aqui, o cosseno de 40. E esses outros aqui são os maiorzinhos, o cosseno de 20 e o cosseno de 5, né? Tá certo? Se você olhar assim, olha, o cosseno de 5 é quase igual a 1. Isso aqui seria 1, né? Círculo trigonométrico, esse cosseno daria 1. Seria quase 1, e aqui também quase 1, mas esse aqui é muito pequenininho, né? É muito pequeno esse valor, pô. Não pode ser que dê 0,45. Eu estou multiplicando aqui 4 números. 2 são próximos de 1, o outro é bem pequeno.
E o outro é 40 graus, é quase 45 graus, seria quase 0,7, quase 0,7. Como é que o produto desses caras pode dar 0,45? Não tem como, porque esse cosseno aqui, ele é menor, é muito pequenininho em comparação com 0,45. Esse produto de cossenos tá muito grande, e esse aqui não, esse aqui que é o certo. Esse é o único que tem lógica, tá? Então a resposta correta aqui é essa. É a letra D. Agora, eu trapaceei, eu fiz de trás para frente. Eu eliminei 3, cheguei em 2 respostas, mostrei que uma é absurda, porque os cossenos são caras entre 0 e 1, e não tem como o produto desses 4 caras dar 0,45, porque esse aqui é muito pequenininho. Esse aqui é muito pequeno, é quase próximo de 0. Né? Então não tem como o produto deles ser. Você está pegando um número que com certeza é menor que 0,45 e está multiplicando por outros 3 números que são menores do que 1, não tem como o produto dos 4 dar isso aqui. Tem que ser um número pequenininho como esse aqui, 1 sobre 16. Agora, esse é o jeito de resolver a questão trapaceando, tá? Resposta correta, letra D de delta. Agora, e sem trapacear? Como é que a gente pega essa expressão e chega nessa? Porque eu fiz de trás para frente, né? Como é que a gente faz daqui para cá? Então é o seguinte, nós temos aqui o produto de 4 cossenos, tá? Cosseno de 5, cosseno de 20, cosseno de 40 e cosseno de 85, certo? Aí tem um monte de identidades trigonométricas, tipo cosseno A vezes cosseno B é igual a 1/2 do cosseno de A mais B mais o cosseno de A menos B. Tem um monte de identidades trigonométricas que envolvem isso aqui, tá? Mas eu vou procurar simplificar um pouquinho essa expressão, olhando para esses 2 caras aqui. Esses 2 caras aqui, eles destoam dos outros 2, que os outros são 20 e 40, são números múltiplos de 10. E aqui, poxa, cosseno de 5, cosseno de 85 graus, isso é meio quebradinho, né? Agora, isso aqui você pode juntar esses 2, lembrando de uma formulinha, que é essa aqui, ó. Seno de 2x é igual a 2 seno x cosseno x. E isso está aparecendo aqui. Cosseno de 5 e esse camarada aqui é igual ao seno de 5. O cosseno de 85 graus é igual ao seno de 5 graus, porque esses ângulos são complementares, né? O seno de um é igual ao cosseno do outro. Pronto! Então eu posso trocar esse cosseno 5, seno de 5, eu vou usar isso aqui, ó. O seno de 10 é igual a 2 seno 5, cosseno 5. Pronto. Então o seno 5, cosseno 5 que você já tem aqui, ó, é a mesma coisa que o seno de 10 dividido por 2. Então, o que pode ser reescrito assim? É o seno de 10 sobre 2 vezes o cosseno de 20, o cosseno de 40. Acabou. E aqui eu juntei aqui para formar o seno de 10, tá? E agora tem mais uma coisinha, olha, cosseno 20, cosseno de 40, aqui é 10, mas é o seno, tá misturado, né? Vamos então fazer todo mundo aqui virar cosseno, olha, o seno de 10 é a mesma coisa que o cosseno de 80. Seno de 10 é a mesma coisa que o cosseno de 80. Claro, são ângulos complementares, vale isso, né? O seno de um é o cosseno do outro. Então isso aqui é a mesma coisa que 1/2 vezes, vai ficar cosseno 20, cosseno 40, cosseno de 80. Cosseno de 20, cosseno de 40, cosseno de 80. E aí você vai se lembrar de uma folhinha de exercícios de trigonometria que você um belo dia fez lá no seu cursinho, que o professor falou, que tem uma formulinha mágica que diz que o produto desses caras aqui é igual a 1/8. Você sabia disso? O cosseno de 20 vezes o cosseno de 40 vezes o cosseno de 80 é igual a 1/8. Você sabia disso? Rapaz, realmente eu acho uma sujeira cobrar isso numa prova, tá? Porque nem todo mundo sabe disso. Se você chegar e perguntar para a maioria dos professores, ele não vai lembrar dessa fórmula. Essa fórmula não é o resultado de fórmulas de transformações trigonométricas, propriedade do seno da soma, nada disso. São números que por acaso calham de acontecer isso e só vale para ele.
Tem uma outra formulinha também com 15 graus, 75 graus, que o produto dos senos dá raiz de 3 sobre 2, mas é uma fórmula inútil na verdade, tá? Se você tentar fazer isso aqui com outros ângulos, tipo 30, 60 e 120, aí não vai acontecer isso, tá? Não vai dar certo. Então é uma fórmula que acontece por acaso para esses valores de ângulo. Ou seja, o cosseno de 20 vezes o cosseno de 40 vezes o cosseno de 80 é igual a 1/8. Então esse Q aqui, que o problema dá, é 1/2 vezes 1/8. Que vai dar 1 sobre 16. Aí realmente, você fazendo 1 sobre 16, você vai poder calcular, usar a formulinha da soma dos termos da progressão geométrica e vai encontrar 4 sobre 15. Que nem a gente fez de trás para frente aqui, a gente deve ser uma dessas 5, então essa aqui é a única que tem lógica a ser, porque essas são negativas. Eu fiz de trás para frente, né? E quando a gente olha a expressão original do problema, a gente vê, olha o cosseno de 20 e o cosseno de 40, isso me lembra uma fórmula 40, 20 e 80. O cosseno de 20 vezes o cosseno de 40 vezes o cosseno de 80 é 1/2. Eu lembro que isso tinha na folhinha de exercícios que eu fiz lá no curso. Pô, isso é uma sujeira, tá? Professor, me desculpe, mas cobrar isso na prova eu acho sujeira. Mas é verdade que muita gente já sabia, né? Muita gente se lembra disso lá do cursinho. Agora, por que vale essa expressão? Cosseno 20, cosseno 40, cosseno de 80 é igual a 1/8. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, né? Tem muita gente que cobra isso, mas não sabe demonstrar. Ou então já viu como é que se demonstra, mas não fez. Viu ser feito. Aí não vale, né? Aí não tem graça. Muito bem, vamos ver então a demonstração dessa identidade trigonométrica aqui, que só vale para esses números específicos, que é aqui cosseno de 20 graus vezes o cosseno de 40 graus vezes o cosseno de 80 graus é igual a 1/8. Por que isso aqui? Nós vamos utilizar como referência essa identidade trigonométrica aqui, ó, a fórmula do seno de 2x, né? O seno do arco duplo. Essa fórmula aqui é a seguinte: seno de 2x é igual a 2 seno x cosseno x. Então, 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x vai dar o seno de 2x. E nós vamos aplicar isso aqui, ó. Nós estamos aqui com esse termo cosseno de 20, nós vamos fazer aparecer aqui o 2 seno de 20 cosseno de 20, que vai dar o seno de 40. Para isso, vamos multiplicar essa expressão, esse produto de 3 cossenos, por 2 seno 20 cosseno 20. Então, isso vai ficar assim. 2 seno 20, e aqui a gente repete o cosseno de 20. Repetimos aqui o cosseno de 40. E o cosseno de 80. E para que a expressão não fique alterada, nós vamos dividir novamente por 2 seno de 20. Tá? Então pegamos a expressão original, multiplicamos numerador e denominador por 2 seno de 20. E aí, nós vamos ficar aqui com 2 seno 20 cosseno 20. Essa é a fórmula do seno de 40, né? Baseada nisso aqui. Então, isso aqui é o seno de 40. Então, nós vamos poder reescrever essa expressão como seno de 40 vezes cosseno de 40 vezes o cosseno de 80. E claro que ainda está dividido por 2 seno de 20. 2 seno de 20. Agora, nesse produto aqui, seno de 40, cosseno de 40, nós vamos aplicar isso aqui novamente. Vamos fazer aparecer aqui 2 seno de 40, cosseno de 40. Então, vamos multiplicar por 2 aqui e aqui. E agora nós ficamos com 2 seno de 40, cosseno de 40. Essa é a fórmula do seno de 80, né? O seno do arco duplo. Então, isso aqui vai ficar 2 seno 40, cosseno 40. Isso aqui é o seno de 80. Seno de 80, no denominador nós temos aqui 4 seno de 20, 4 seno 20. E aqui
está multiplicado pelo cosseno de 80 graus. E mais uma vez, vamos ver aqui, seno de 80 cosseno de 80. Vamos fazer aparecer 2 seno de 80 cosseno de 80, que é a fórmula do seno do arco duplo, né? Então, vamos multiplicar numerador e denominador aqui por 2. E aqui nós vamos ficar com 2 seno 80 cosseno 80. Isso aqui é o seno de 160. Seno de 160. E aqui ficamos com 8 seno 20. 8 seno de 20. E agora nós vamos observar que 160 graus e 20 graus são ângulos suplementares. Eles têm o mesmo seno, né? Olha aqui. Como é que seriam dois ângulos suplementares? Eles têm uma simetria em relação ao eixo Y, né? O eixo aqui dos senos. Olha, aqui você tem o 20 graus e aqui você tem o 160 graus. São ângulos suplementares. Eles vão ter o mesmo seno, né? O seno deles é esse segmento aqui. Portanto, eu posso cortar o seno de 160 com o seno de 120. Então, quem sobrou aqui? 1/8. Então ficou aí demonstrada uma identidade trigonométrica famosa, né? Cosseno de 20 vezes cosseno de 40 vezes cosseno de 80 é igual a 1/8.